Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Estamos aqui mais uma sexta-feira às 20 horas, diretamente da página do Facebook do Centro Espírita 3 de Outubro de Varginha, Minas Gerais, para estudarmos mais um pedacinho do livro Evolução em Dois Mundos, uma obra enviada por André Luiz a Chico Xavier e Valdo Vieira, e que nós estamos estudando aqui todas as sextas-feiras. Hoje nós vamos abordar o capítulo 15, Vampirismo Espiritual. Mas vamos dividir esse capítulo em 3 partes, em 3 sextas-feiras distintas, porque ele tem muita riqueza de detalhes e é muito importante a gente explanar essas riquezas de detalhes de maneira bastante cuidadosa. Então vamos dividir, hoje a gente vai fazer uma parte, semana que vem outra, e na outra semana a outra parte dele. Como a gente sabe, o capítulo ele é dividido em subitens, então nós vamos fazer alguns subitens hoje e assim por diante. Para iniciar, vamos fazer uma oração, pedindo à espiritualidade superior, pedindo a Jesus, pedindo aos nossos mentores que abram os nossos canais de entendimento, que façam com que a nossa percepção fique aguçada, para que tudo que for dito aqui hoje possa servir como aprendizado e também como exercício para a nossa vida diária. Sabemos que o aprendizado em si só, quando a gente aprende, guarda, ele não tem muita validade. Mas quando esse aprendizado é assimilado e utilizado em exercício diário, ele se transforma numa bênção para as nossas vidas. Então, que nós possamos realizar isso em nós, que nós possamos ter essa perseverança de trabalhar aquilo que aprendemos no nosso dia a dia. Que a gente possa, sim, transformar a nossa existência e sempre no caminho da evolução, evoluindo, para podermos, então, fazer aquilo que Jesus nos pediu. Sede perfeitos. Me coloco agora à disposição da espiritualidade superior como instrumento para levar essa mensagem a todos. Assim é, que assim seja. Vamos iniciar, então, esse capítulo tão interessante, intitulado Vampirismo Espiritual. Nós vamos, então, dividir, como eu falei, em algumas partes. Vamos para essa primeira parte dele. Esses aqui são alguns livros que nós vamos utilizar, né, para poder fazer a composição do que a gente vai falar nesses 3 dias. A gente pegou bastantes livros aí para que a gente possa fazer uma explanação bem interessante com o apoio de outras obras também de André Luiz, de Kardec, do Robson Pinheiro, entre outros autores. Considerações iniciais. Todos os organismos que vivem em um ecossistema relacionam-se entre si. Na semana passada falamos de simbiose, né? Quando um ser vive dentro de um ecossistema, dentro de um sistema de outro ser. Por exemplo, as orquídeas que se agarram às árvores, subtraindo das árvores aquilo que é essencial para a própria orquídea sobreviver. Elas são plantas parasitas, né? Elas fazem simbiose. Então, tudo se relaciona no ecossistema. E alguns se relacionam de uma maneira mais intensa, como também o peixe-palhaço, que vive dentro das plantas marítimas, se protegendo dos predadores. Então, essa relação entre as pessoas pode acontecer de uma maneira, entre as pessoas, entre as coisas, entre os seres da natureza, pode acontecer de uma maneira mais suave ou de uma maneira mais intensa, com simbiose, como nós vimos na semana passada. Algumas relações trazem benefícios para todos, outras só beneficiam um dos seres envolvidos. Algumas interações ocorrem entre organismos da mesma espécie e outras entre organismos de espécies diferentes. O parasitismo é uma dessas relações que não causam benefícios a todos e ocorre entre organismos de espécies diferentes. É uma associação de 2 indivíduos em que um retira seu alimento do corpo do outro. Então, quando essa relação de simbiose ela é tão forte que ela prejudica um dos lados, quando ela prejudica uma das partes,
ela deixa de ser uma simbiose e passa a ser um parasitismo. Né? Ela passa, então, a sugar e atrapalhar a outra espécie. E aí, isso é um problema. Em semelhante desequilíbrio, as vítimas se acomodam, por tempo indeterminado, à pressão externa dos verdugos. Então, assim, a própria, o próprio ser que está sendo sugado, muitas vezes ele se acomoda naquela situação e não reage. E as coisas vão acontecendo e aquele ser parasita vai sugando as energias do outro e o outro vai perdendo as forças, mas ele não reage, ele não faz nada para sair daquela situação. Contudo, em outras eventualidades, sofrem-lhes a intromissão direta da individualidade dos próprios tecidos, em ocupação impertinente que às vezes se degenera em conflito destruidor e, na maioria dos casos, se transforma num acordo de tolerância por necessidade de adaptação, perturbando até a morte os hospedeiros expoliados. Isso aí está no livro que a gente está lendo, Evolução em Dois Mundos. Então, o André Luiz ele nos dá como exemplo, para a gente chegar ao vampirismo espiritual, o parasitismo nos reinos inferiores. Então, a gente estuda esse parasitismo nos reinos inferiores para chegar à compreensão do que é o vampirismo efetivamente, né? Entre os seres que vão se vampirizar aí, um vai vampirizar o outro, que vai então ser aí entre aspas, vítima. Comentando as ocorrências da obsessão e do vampirismo no veículo físio-psicossomático, é importante lembrar os fenômenos do parasitismo nos reinos inferiores da natureza. Nos reinos inferiores, vegetais e animais, encontraremos o parasitismo, seja por simbiose fisiológica, micro-organismos hospedados no trato intestinal de hospedeiros, ou o caso de animais que trazem hóspedes inoportunos encerrados na intimidade de seus tecidos. Por exemplo, nos cachorros, as pulgas, os carrapatos, esses animaizinhos que perturbam os cachorros, né? Os cachorros, os gatos, enfim, essas espécies peludinhas aí, também peludonas, como cavalos, vacas, né? Ovelhas. Então, esses parasitinhos aí que vão incomodar esses animais. Os hospedeiros administram essa invasão, por vezes conseguindo expulsá-los, ora se submetendo, mas sempre padecendo consequências graves. Se o animal fica muito cheio ou de carrapatos ou de pulgas, isso vai trazer uma doença para a pele do animal. Então, é necessário tratar. Se o animal vive sozinho, né, nas ruas, é mais difícil, porque ele vai coçar para poder expulsar aquilo ali, mas muitas vezes esses bichinhos vão voltar. O invasor está sempre em vantagem, e em qualquer caso, tal convivência danosa ao hospedeiro, por conta das doenças que vão causar na pele, que vão causar, né, no organismo desse animalzinho. Mas o risco é recíproco. Compromete a vida do hospedeiro e este, vindo a morrer, cessa o abastecimento do hóspede, que também morre. E aí pode até acontecer a extinção das respectivas espécies. Então, assim, quando esse hóspede ele suga tantas as energias e as vidas do hospedeiro, e causando doenças, e às vezes doenças irreversíveis, que pode levar o hospedeiro à falência dos órgãos, quando esse hospedeiro morre, esses animaizinhos ali, esses parasitas que estavam se alimentando dele, também acabam morrendo. Então, existe um prejuízo para os dois lados. Ninguém ali sai beneficiado. No caso das plantas, o parasitismo é superficial, é de superfície.
Nos animais, os parasitas infiltram-se nas partes internas da vítima. Exceções raras ficam por conta daqueles que se alojam externamente, pulgas e carrapatos. Muitos entram, né? E assim, a gente sabe que o carrapato transmite uma doença grave que pode levar à morte do cachorro, do gato, né? Então, assim, além de eles estarem ali sugando o sangue do bichinho, eles também colocam, né? Inserem no sistema do bichinho esse outro parasitinha que vai entrar no sistema sanguíneo do animal e pode causar, levar à morte desse animal. Ele causa uma doença grave que pode levar à morte. Esse foi o primeiro tópico aí que do nosso livro, Parasitismo nos Reinos Inferiores. O segundo tópico, ainda o primeiro, parasitismo nos reinos inferiores, a ação dos parasitas. Essa ação dos parasitas ela pode ser temporária, invasões periódicas, exemplos de insetos, sanguessugas. Pode ser ocasionais ou pseudoparasitas, surgindo oportunidade, agem como parasitas, como, por exemplo, o morcego. Permanente, alojam-se em um hospedeiro exclusivo, alguns vermes. Heterocênica, agem em hospedeiros intermediários até atingirem a forma adulta no hospedeiro definitivo, o barbeiro, por exemplo. E hiperparasitismo, parasitas de outros parasitas, né? Então, no caso aí do carrapato, por exemplo, que a gente deu o exemplo anterior. Agora sim, o segundo item desse capítulo. O primeiro foi parasitismo nos reinos animais, nos reinos inferiores, e agora a transformação dos parasitas. Esse é o segundo tópico desse capítulo 15. O parasitismo entre os animais não decorre de uma condição natural, mas sim de uma autêntica adaptação deles a modo particular de comportamento. Nesse regime de adaptação, experimenta mutações de vulto. Exemplo, degeneração do aparelho digestivo, nutrição por osmose, perda dos intestinos, órgãos bucais, desaparecimento de seus órgãos de locomoção, órgãos bucais transformam-se em órgãos de fixação. Fora do organismo, cobrem-se em um envoltório semelhante ao de cisto para aumentar o tempo de sobrevivência. Exemplo, percevejo no leito que pode viver mais de 6 meses em completo jejum. Então, esses parasitas eles também sofrem transformações dentro daquela vida parasita que eles estão tendo, sugando energias de outro ser. Então, os parasitas temporários, quais as sanguessugas e quase todos os insetos hematófagos, que apenas transitoriamente visitam os hospedeiros. Parasitas ocasionais ou pseudoparasitas, que sistematicamente não são parasitas, mas que vampirizam outros animais, quando as situações do ambiente a isso os conduzem, como os morcegos. Parasitas permanentes, de desenvolvimento direto, que dispõem de um hospedeiro exclusivo e cuja existência se encontram ajustados por laços indissolúveis, quase todos relacionáveis entre os endoparasitas como os piolhos. Parasitas heterocênicos, que se fazem adultos em ciclo biológico determinado, contando com um ou mais hospedeiros intermediários. Quando se encontram em período larval, para atingirem a forma completa do hospedeiro definitivo, como as cáries lumbricoides, a lombriga, e o enterobius, o vermiculares, que é o oxiúrio. Hiperparasita são parasitas de outros parasitas, como os bacteriófagos, que são vírus,
que parasitam bactérias parasitas, levando essas à morte, como é o caso da doença do carrapato que a gente citou no início. Todos esses parasitas que a gente está citando são parasitas materiais, né? Parasitas que a gente percebe no mundo material, que são estudados aí pela ciência e já foram descobertos em vários tratamentos para cuidar de tudo isso. Então, a gente está observando aí parasitas que funcionam dentro da vida material, certo? Para que isso? Para a gente compreender como que o parasitismo também ocorre no mundo espiritual, com relação a nós encarnados. Então, é uma relação que vai ser feita por André Luiz aí. Então, a gente precisa só entender o processo do parasitismo aí nos reinos inferiores e a maneira como esses parasitas podem se transformar para a gente poder, então, assimilar como que isso ocorre no mundo espiritual, tá? Então, essa é a relação que André Luiz faz aí para a gente poder compreender. Ele sempre vai fazer uma relação lógica, mostrando aí uma coisa que nós conhecemos, para a gente poder compreender aquilo que ainda não conhecemos. Parasitas entre os animais, assim, adaptam-se segundo o organismo que invadem e no qual se alojam. Então, eles vão se adaptando àquele organismo e vão se alojando ali, e vão ficando bem ali naquele recinto. Considerando a multiplicidade de espécies, é de se concluir que parasitas sofrem incessantes mutações, muito embora estejam indefensos a eventuais defesas do ambiente em que se encontram. Então, eles vão se modificando para poder sobreviver naquele ambiente que ele escolheu estar. Isso é uma característica desses parasitas. Ausentes predadores ou ataques, já que se alojam em zonas de difícil acesso, gozam de larga fecundidade e de excepcionais condições de sobrevivência, tolerando largos períodos de frio ou de calor e até de jejum completo, após locupletarem, modificando a própria estrutura para armazenarem grandes quantidades do que necessitam. Como a gente viu, o barbeiro, né, ele fica até 6 meses sem se alimentar. Então, isso vai depender da espécie do parasita. Então, eles vão sofrendo modificações para que ele possa, então, se adequar àquele ambiente e sobreviver ali. Se os parasitas podem acusar expressivas transformações à face do novo regime de existência a que se afeiçoam, os resultados de tais associações sobre o hospedeiro são mais profundos, porque os assaltantes, depois de instalados, se multiplicam, ameaçadores, estabelecendo expoliações sobre as províncias orgânicas da vítima, sugando-lhe a vitalidade, traumatizando-lhe os tecidos, provocando lesões parciais ou totais, com que algumas vezes lhe apressam a morte. É possível o hospedeiro expulsar o parasita antes que lhe cause algum dano? Por vezes sim, por vezes não, né? Por vezes a gente tem a ideia de que não, de que eles estão ali tão incrustados e nos lugares tão difíceis de serem retirados que o hospedeiro não consegue tirar aquele parasita dali. Então, quando esse hóspede, esse parasita, se instala no corpo desses animais, ele vai sugando desses animais a vitalidade e fazendo com que ele tenha, então, ocorrência de doenças e vai traumatizando aí todo o corpo físico dele, causando lesões, primeiramente parciais e depois totais, podendo levar até a morte desse animalzinho. Então, por isso, a questão dos parasitas é bem complexa, né, no reino animal, no reino dos animais aí, nos reinos inferiores. Nas plantas também a gente tem parasitas que se colocam nelas e vão minando as forças das plantas e destruindo essas plantas, e isso é
o que a gente chama de parasita. Transformação dos hospedeiros é o próximo tópico. Ainda na área do parasitismo sobre animais, é o observado que os parasitas lhes constituem grave ameaça. Eis que se multiplicam e, com isso, a vítima, além da perda da vitalidade, sofre traumatismo dos tecidos, lesões parciais ou totais, infecções, não raro, a morte. Nessa verdadeira batalha, há casos em que o hospedeiro se arroja em defender seu patrimônio e consegue aniquilar e expulsar os invasores. Como caso crucial, cita o autor espiritual, o Trypanosoma cruzi, germe causador da doença descoberta e estudada pelo cientista brasileiro Carlos Chagas, germe que se hospeda num gênero de percevejo do grupo dos barbeiros e depois num quadro complicado de transmissão, evolução e instalação, irá infectar o ser humano, onde residirá até que se aniquile. Então, a gente já tem aí tratamento contra esse parasita, mas precisamos ter ciência de que ele que está no nosso organismo para poder, então, tratar, né? Mas ele se aloja e vai minando aí as forças do ser humano. Tá bom. Tendo visto toda essa explicação sobre a questão do parasitismo nos animais e percebendo que esses parasitas, ao se alojarem nos corpos dos animais, sugam deles a vitalidade, vão sugando aos poucos, primeiro parcialmente, depois de uma maneira mais intensa, podendo levá-los até mesmo à morte, e muitas vezes se alojam em lugares de difícil remoção. Tendo em vista tudo isso, nós agora vamos passar, então, à obsessão e vampirismo, né? Que é o tema desse capítulo. Então, André Luiz dá toda essa exemplificação desses parasitas materiais nos animais para a gente compreender o que vai ser essa obsessão e vampirismo. Então, agora a gente vai estabelecer os paralelos entre uma coisa e outra. Primeiro, vamos conceituar vampirismo. A gente está lá no livro Estudando a Mediunidade, de Martins Peralva, e nos Missionários da Luz, que André Luiz enviou para Chico Xavier. Então, a gente tem aqui 2 conceitos de 2 livros diferentes sobre vampirismo. Ação pela qual espíritos involuídos, arraigados às paixões inferiores, se imantam à organização psicofísica dos encarnados e desencarnados, sugando-lhes a substância vital. Vamos só esclarecer uma coisa rapidamente. A obsessão, ela não ocorre somente de espíritos desencarnados para pessoas encarnadas. Não é assim. Ela ocorre também assim, de espíritos desencarnados para pessoas encarnadas. Mas nós encarnados, também podemos obsediar espíritos desencarnados. Então, nós, por exemplo, quando a gente perde um ente querido e a gente sofre muito por conta desse ente querido, a gente chora, pede para ele voltar, a gente está obsediando esse ente querido. Por mais que a gente ame, a gente está obsediando. E outras vezes, quando a gente tem ódio de uma pessoa que já morreu, e a gente fica emanando aquele ódio para aquela pessoa, também estamos obsediando um irmão desencarnado. Existe obsessão de encarnado para encarnado. Nós viramos inimigos de alguém que está encarnado e tornamos a vida daquela pessoa um inferno. E isso é uma obsessão de encarnado para encarnado. E existe também a obsessão de desencarnado para desencarnado. E isso fica muito claro quando a gente vê, por exemplo, no livro Nosso Lar, André Luiz sendo obsediado pelos espíritos que estavam lá no umbral. Né? Então, ele desencarnado sendo obsediado por espíritos desencarnados. Então, o que ele diz aqui, esses espíritos arraigados em paixões inferiores imantam a organização psicofísica dos encarnados e desencarnados. Então, o vampirismo, o vampiro, ele pode trabalhar
a obsessão tanto em pessoas encarnadas quanto em pessoas desencarnadas, né? Isso aí vai depender da situação que esse vampiro vai querer trabalhar e atuar. Então, essa foi uma definição. A outra definição do livro Missionários da Luz. Vampiro é toda entidade ociosa que se vale indubitavelmente das possibilidades alheias e, em se tratando de vampiros que visitam os encarnados, é necessário reconhecer que eles atendem aos sinistros propósitos a qualquer hora, desde que encontrem guarida no estojo da carne dos homens. Como que essa guarida, né, é aberta? Com a nossa baixa de energia. Quando a gente está numa baixa de energia, com raiva, com ódio, com medo, num momento de pessimismo, sendo triste o tempo todo, sendo para baixo, sendo pessimista, a gente está baixando o nosso campo energético e compactuando com espíritos parecidos com essa sintonia de pensamento e dando permissão que eles entrem no nosso sistema para atuar junto conosco naquele pensamento repetitivo de tristeza, de dor, de ódio, de mágoa, né? E aí começa a obsessão. Nós vimos na semana anterior que a obsessão na Terra, ela se iniciou quando o homem primitivo, ele não tinha... quando ele desencarnava, ele não aceitava a desencarnação. Então, ele queria voltar. E ele voltava, então, em forma de espírito, para continuar vivendo ali na Terra, aquela vida que foi interrompida com a morte do corpo físico, e começava a trabalhar e viver junto com as pessoas encarnadas. Claro que como ele não era ouvido, como as pessoas não o percebiam, ele começava a ficar nervoso, começava a ficar com raiva, e começou, então, o processo obsessivo a partir disso. É assim que a obsessão começou na Terra, com essa não aceitação da morte, né? Com a não aceitação da morte do corpo físico, com o não entendimento da proposta de evolução no mundo espiritual para reencarnação no momento posterior. Assim começou a obsessão. E essa obsessão foi evoluindo. E aqui a gente está estudando uma forma de obsessão que é o vampirismo, certo? Lembrando, a obsessão ela só ocorre com a autorização daquele que vai estar sendo obsediado. Então, como vamos dizer lá, como o André Luiz falou, dos reinos inferiores, o hospedeiro e o hóspede. O hospedeiro é a pessoa, vamos botar que a obsessão agora está sendo de desencarnado para encarnado. Então, o hospedeiro é a pessoa encarnada. O obsessor é o hóspede, que vai vir para poder trabalhar dentro do sistema dessa pessoa encarnada aí. A gente está pensando agora em obsessão de desencarnado para encarnado. Esse hospedeiro, ele deu abertura, de alguma forma, para que esse hóspede pudesse estar ali. Então, a gente não tem que ver o obsessor como um demônio, como alguém mau. Ele está simplesmente aceitando o seu convite de entrar no seu plano, no seu sistema, porque você baixou sua guarda. É dessa maneira que a gente deve pensar. Então, vamos lá. Após os prolongados estágios nos reinos inferiores, os espíritos, pela lei do progresso, são promovidos com ingresso na humanidade. Primeiro, nós éramos mineral, depois vegetal, depois passamos para o reino animal. E aí, com a descoberta do homem, da noção de direito, da noção de responsabilidade, a consciência, a razão, passamos para o hominal. Então, a gente vai passando de fases na nossa existência espiritual. Hoje nós estamos aqui no hominal, que para o planeta Terra é a construção mais elaborada. Sim, para o planeta Terra, porque existem planetas mais evoluídos que a Terra,
certo? Então, a gente está aí, só que a gente precisa aprimorar a nossa humanidade. Por isso que a gente está aqui, para aprimorar cada vez mais o nosso espírito dentro da humanidade. Em processos diferentes, mas atendendo aos mesmos princípios de simbiose prejudicial, lembrando da simbiose da aula passada, encontramos os circuitos de obsessão e de vampirismo entre encarnados e desencarnados, desde as eras recuadas, em que o espírito humano, iluminado pela razão, foi chamado pelos princípios da lei divina a renunciar ao egoísmo e à crueldade, à ignorância e ao crime. Então, quando o homem despertou para o sentido de direito, de responsabilidade, tomou consciência de si próprio e então elaborou a razão, ele foi convidado pela lei divina a deixar o egoísmo, a crueldade, a ignorância e o crime. E é isso aí que nós precisamos aprimorar na nossa existência terrena. Abandonar todas essas coisas. E tudo que essas coisas têm de remanescência em nós. Né? Ah, mas eu não sou um criminoso, né? Eu não sou uma pessoa cruel, eu procuro estudar, por isso eu não sou um ignorante. Eu não sou egoísta porque eu faço as coisas pelas pessoas e pensando nas pessoas. Mas temos muitas remanescências de todos esses sentimentos que ainda atrasam a nossa evolução. E é nisso que a gente precisa trabalhar. Trabalhar constantemente para poder aprimorar. Chegam trazendo bagagem suficiente para saber o desconforto da dor e, assim, optar pela continuidade evolutiva através da fraternidade. Infelizmente, não é o que acontece com a maioria de nós. Então, assim, a gente tem uma bagagem muito boa para saber superar a dor e dar continuidade à nossa evolução. Mas, muitas vezes, a gente fica fixado nessa dor. Ontem mesmo eu fiz uma reflexão à luz do Espiritismo, falando sobre os pesos inúteis, né? Exatamente sobre essa dor que a gente muitas vezes prolonga na nossa existência, transformando em sofrimento e estagnando para a evolução. Então, a gente precisa trabalhar isso em nós para perceber que a dor chega, sim, para que nós tenhamos aprendizado, para que a gente tenha uma experiência ali e aprendamos com essa experiência, mas não para ficarmos estagnados nessa dor e impedindo a nossa própria evolução. Essa dor ela serve sempre como um aprendizado. É isso que a gente precisa entender. É difícil demais, mas é só assim que a gente vai evoluir. Quando a gente deixar de se agarrar em dores que nos trazem egoísmo, né? Que nos trazem um mundo individual. Todas as pessoas da Terra passam por dores. Todas. Todas as pessoas da Terra passam por dificuldades. Agora, o diferencial entre uma pessoa e outra é como essa pessoa vai encarar essa dor e essa dificuldade. É isso que vai fazer a diferença para a nossa própria evolução. Rebelando-se, no entanto, em grande maioria contra as sagradas convocações e livres para escolher o próprio caminho, as criaturas humanas desencarnadas em alto número começaram a oprimir os companheiros da retaguarda, disputando afeições e riquezas que ficavam na carne, ou tentando empreitadas de vingança e delinquência, quando sofriam um processo libertatório da desencarnação em circunstâncias delituosas. Então, é nesse processo aí que começou a obsessão, né? Quando a pessoa desencarnava e não se conformava com aquilo. E aí ela queria voltar. E aí voltava de uma maneira que não era a melhor maneira. Né? Voltava em espírito ainda não preparado para aquela volta e começando toda a questão da obsessão. Perpetrando violências e crimes sem conta para logo uma infinidade de espíritos se tornarem inimigos ferrenhos, vítimas, ficando distantes do perdão, o que impediria solução de continuidade, vingança contra o vingador, via vidas sucessivas. Aí vira aquela bola de neve, né?
Eu fiz mal para fulano de tal numa vida. Os dois desencarnaram. Fulano de tal ficou com ódio de mim. Nós reencarnamos. Ele vem e se vinga de mim. Não sabe nem por que é aquele sentimento, porque a gente tem o dom do esquecimento na vida seguinte, mas ele tem um ódio de mim que ele vai lá e se vinga de mim. Aí, numa próxima existência, eu vou lá e me vingo dele. Aí, numa outra existência, um ficou desencarnado e o outro encarnado. Aí esse que ficou desencarnado vem e se vinga desse que está encarnado. Aí isso vai virando uma bola de neve. E a obsessão vai virando alguma coisa que vai ficando cada vez maior, cada vez maior, cada vez maior. E é isso que a gente precisa parar, né? E é isso que vai se transformar lá na frente em vampirismo. E as vítimas desenfeixadas da carne não encontram dificuldades em adentrar na faixa mental dos ofensores vingadores, a eles se acoplando em simbiose sinistra, quando prejudicial. Então, assim, quando essa bola de neve vai virando uma coisa muito grande, muito grande, muito grande, vida após vida, vida após vida, esses espíritos eles vão até se acostumando com aquele ódio que os une, né? Eles vão se misturando ali. Aquilo vai virando uma coisa normal, vai virando algo que não é salutar, mas é normal entre os dois. É uma simbiose sinistra. Um querendo sempre se vingar do outro. E esse sentimento de vingança ele vai ficando cada vez mais e mais intenso. As vítimas de homicídio, violência, brutalidade manifesta ou perseguição disfarçada fora do vaso físico entram na faixa mental dos ofensores, conhecendo-lhes a enormidade das faltas ocultas. Repare, uma pessoa, uma vida, foi lá e me matou. Me matou, ok. Na vida seguinte, eu me matou, desencarnei. Naquela mesma vida, eu não me conformo com isso, porque eu queria continuar vivendo. E aí o que eu venho fazer? Eu vou lá e vou começar a querer me vingar daquela pessoa que me matou. Ao invés de eu compreender que a pessoa... É muito difícil, mas assim, é exercício. A gente precisa... Né? Jesus falou para a gente seguir o exemplo dele. Então, mas é isso que a gente tem que fazer. A gente ainda está longe de chegar nesse patamar, mas a gente precisa começar a pensar nisso. Então, fulano me matou, eu desencarnei, então eu vou lá, quero me vingar dele. O que eu preciso buscar fazer? Compreender que ele é um ser ignorante, que é um ser que não sabe o que está fazendo, como Jesus falou, né? Perdoe, eles não sabem o que fazem. E continuar a minha busca pela evolução, sem estagnar naquele momento em que ele tirou a minha vida física, porque eu sei que a vida é um contínuo e que eu sou um espírito imortal e infinito, e eu vou continuar. Mas se eu me apego a isso, eu volto e estagno, percebe? É aí que começa a obsessão e o vampirismo. Continuando ali, então, as vítimas de homicídio, violência, brutalidade manifesta ou perseguição disfarçada fora do vaso físico. Encontram na faixa mental os ofensores, conhecendo-lhes a enormidade das faltas ocultas. E, ao invés do perdão com que se exonerariam na cadeia de trevas, empenham-se em vinditas atrozes, retribuindo golpe a golpe e mal por mal. Então, é assim que vai acontecendo aí nesse processo, que vai virar vampirismo. Desencarnados outros em crises, em triste postura de cobrar a Deus a paz que eles próprios detonaram por atitudes vis, acovardam-se diante da única maneira de se refazerem, pela auto-reforma moral, e se tornam dissipadores de repetidas oportunidades que a providência lhes concede. Então, assim, desencarna... Quando um ser desencarna, ele não se torna outro, ele continua sendo o mesmo. Então, os mesmos sentimentos, as mesmas atitudes, as mesmas ações e reações, esse ser vai continuar tendo.
só que agora fora da carne. A única diferença é que ele não vai ter mais o corpo físico, mas ele vai continuar atuando da mesma maneira como ele atuava antes. Isso é um fato. Às vezes as pessoas pensam, eu vou desencarnar, pronto, vou me livrar de tudo, vou me tornar um anjo. Não, a gente continua sendo a mesma pessoa que a gente é. Por isso a importância da evolução enquanto a gente está aqui na Terra, dessa busca da reforma íntima enquanto a gente está aqui, para que a gente possa, então, desencarnar de uma maneira mais interessante. Mas se a gente continua com as mesmas coisas, a gente vai desencarnar de uma maneira, da mesma maneira que a gente está aqui, né? Então não vai ter nenhum tipo de evolução. E é isso que ele está dizendo aí. Tristes posturas, porque fica cobrando de Deus. Eu desencarnei, cadê o céu? Cadê as coisas que eu acreditei que eu ia ver? Mas se eu não tive uma vida que me proporcionou um céu na Terra, eu não posso ter um céu depois de desencarnar, porque foi a minha escolha. Agora, se eu na Terra tive uma vida que me proporcionou o céu, quando eu desencarnar, eu vou ter algo próximo a isso ou até melhor, porque foi essa a minha escolha. Então, é sempre na perspectiva das nossas escolhas que a gente vai alcançar isso ou aquilo na nossa existência física e também na nossa existência espiritual. Justapondo-se sutilmente cérebro a cérebro, mente a mente, vontade dominante sobre vontade que se deixa dominar, órgão a órgão, através do perispírito pelo qual se identifica com o encarnado, a cada sessão feita pelo hospedeiro, mais coerciva se faz a presença do hóspede que se transforma em parasita insidioso. Isso está lá no livro Nos Bastidores da Obsessão, psicografado por Divaldo Franco. Então, ele vai se justapondo sutilmente, cérebro a cérebro, mente a mente, vontade a vontade, vontade dominante sobre a vontade dominada. Quando vê, a coisa já está completa aí. Já virou possessão, já virou vampirismo. Vamos trabalhar, então, esses processos obsessivos. Como se processa? Por sintonia mental, envolvimento fluídico e hipnose. Né? São as gradações. Sintonia mental, envolvimento fluídico, hipnose. A gente tem, então, a gradação das obsessões. Isso está lá no livro dos médiuns. Obsessão simples, influência negativa de um espírito sobre o outro de forma duradoura. A obsessão simples, o obsediado ainda percebe que é alguma coisa de fora que está chegando para ele. E ele tem condições, então, através da oração, através da meditação, através da elevação do pensamento, de sair dessa obsessão simples. Ele precisa ter consciência para poder, então, sair disso aí. Fascinação, ilusão produzida pela ação direta de um espírito sobre o pensamento do médium e que lhe paralisa o raciocínio, ilude totalmente. Então, aqui a gente já tem uma incisão maior vamos dizer assim, do parasita, né, do espírito obsessor, sobre o hospedeiro, que é o espírito obsediado. Subjugação. Aí é mais forte ainda. É uma constrição que paralisa a vontade daquele que a sofre e o faz agir a seu mau grado. Então, nesse momento da subjugação, na fascinação ele tinha uma ilusão, de uma vida e tal, então ele fazia algumas coisas na sua própria vontade, outras na vontade do obsessor. Na subjugação, ele já se entrega totalmente e a vontade do obsessor é aquela que vai ganhar sempre. E a possessão, que é a forma mais forte de obsessão, é a imantação do espírito a determinada pessoa. Domina física e moralmente. É como se o espírito se apossasse do corpo físico do ser encarnado, se apossasse do corpo físico do ser encarnado totalmente, e até mesmo os gestos, os jeitos, os trejeitos, a voz, o rosto, o olhar vai se modificando.
né? Porque o obsediado vai ter pegando até o jeito do obsessor. A possessão é quando o espírito obsessor ele domina totalmente o corpo físico e moralmente também o obsediado. Está lá no Livro dos Médiuns. Então, vamos ver uma por uma. Dá-se a obsessão simples quando um espírito ou vários influenciam a mente daquele que a sofre com suas ideias, mas de maneira tal que o obsediado percebe, permanece senhor de si mesmo e reconhece quando fala ou age sob influência. Então, essa é a obsessão simples. Na fascinação, tem consequências muito mais graves. É uma ilusão produzida pela ação direta do espírito sobre o pensamento e que, de certa maneira, paralisa-lhe o raciocínio. Você vive numa ilusão total. As pessoas falam assim, por que você fez isso? Não sei. Não entendi. Será que eu fiz isso mesmo? E você vive meio perdidinho ali. Na subjugação, é uma constrição que paralisa a vontade daquele que a sofre e o faz agir a seu mau grado. Numa palavra, o paciente fica sob um verdadeiro jugo, limitação no querer, na vontade, o que vai levar, então, à possessão. A possessão, então, completa Kardec, lá na Gênese, mostrando a diferença entre obsessão e possessão, dizendo que o espírito em possessão momentânea do corpo, dele se serve como faria com o seu próprio. Fala por sua boca, enxerga pelos seus olhos, age com seus braços, como teria feito se fosse vivo. Não é mais como na mediunidade falante, em que o espírito encarnado fala transmitindo o pensamento de um espírito desencarnado. É este último mesmo quem fala, quem age. E, se alguém o conheceu em vida, reconhecê-lo-lá, pelo modo de falar, pela voz, pelos gestos e até pela expressão da fisionomia. Então, a possessão é quando tem esse controle total do espírito obsessor no espírito obsediado. Sugestão mental. Obsessores incursivos incursionam pensamentos na mente da vítima, sugerindo pensamentos que visam a acentuar suas preocupações, fobias e tendências numa repetição constante. Isso está lá em Dramas da Obsessão, psicografado pela Ivone Pereira, enviado por Bezerra de Menezes. A sugestão mental é isso, né? Você está, então, baixa sintonia. Fica numa sintonia bem baixinha. E você está lá numa tristeza profunda, sei lá, por causa porque você perdeu o emprego. Aí você baixou a tua guarda, o espírito obsessor vem, fica triste mesmo, você é um incompetente, você não serve para nada, e ele vai fazendo você ficar com aqueles pensamentos repetitivos, fazendo com que você se sinta a última pessoa do mundo. Em outros exemplos acontece da mesma forma. Um verdadeiro processo hipnótico que muitas vezes tem o início sutil e, à medida que é aceito, consolida-se através de completa dominação da mente, de uma mente ativa, sobre outra que permanece passiva. Então, se você mergulha nesse sofrimento por causa de qualquer situação, você se abre à obsessão e, muitas vezes, o espírito obsessor domina o seu pensamento. Obsessão e vampirismo. No livro Nos Domínios da Mediunidade, que nós estamos lendo, André refere-se a um caso incessante. O livro Nos Domínios da Mediunidade é o que nós estamos estudando nas terças-feiras. É um livro também de André Luiz, em que o André Luiz estuda a mediunidade humana. É muito interessante essa obra também. Nós estamos estudando esse livro nas terças-feiras, às 8 horas da noite também. Lá no meu canal do YouTube, Reforma Íntima com Valéria Maivormivou, tem todos os capítulos estudados desse livro e também desse que nós estamos estudando aqui. Quem perdeu algum capítulo pode ir lá. E no YouTube do Centro 3 de Outubro também tem os capítulos do livro que nós estamos estudando. Então, lá nos Domínios da Mediunidade,
André Luiz refere-se a um caso incessante de um homem desencarnado e uma mulher encarnada, que vivem em regime de escravidão mútua, nutrindo-se da emanação um do outro. Ela busca ajuda na sessão de trabalho subsessivo realizado por um centro espírita e, com o concurso de entidades abnegadas, consegue o afastamento momentâneo do espírito obsessor. Bastou, porém, que o espírito fosse retirado para que ela o fosse procurar, reclamando-lhe a presença. Quando a obsessão ela é muito forte e ela ultrapassa vidas, se o espírito obsessor é retirado de perto do espírito obsediado, muitas vezes o espírito obsediado sente falta daquela obsessão, porque aquilo completa o que ele é. Então, é muito importante, quando isso acontece, a gente preencher com amor aquele buraco que fica por falta da obsessão. Preencher com amor através da oração, através dos bons pensamentos, através dos bons sentimentos. Precisamos, então, trabalhar nessa perspectiva, para que, quando um obsessor seja encaminhado, e isso é uma bênção para ele, porque ele vai poder ir em direção à luz, aprender, evoluir, para que, quando isso aconteça, nós não nos sintamos com falta e chamemos de volta, porque se chamarmos, ele virá. Então, a gente precisa trabalhar muito isso. Então, isso aí já virou um vampirismo, uma obsessão tão contínua, tão junta, uma simbiose tão grande, que um se nutre do outro, mas de uma maneira perniciosa, de uma maneira que não é interessante. Desencarnados são mais vampirizados que vampirizadores. Fascinados pelas requisições dos médiuns que lhe prestigiam a obra infantil, seguem-lhes os passos, como aprendizes no encalço dos mentores aos quais se devotam. Os desencarnados, lembra que eu falei que existe a obsessão do encarnado para o desencarnado? Então, nós, encarnados, ficamos chamando os espíritos desencarnados e nós os vampirizamos. Nós os obsediamos. Precisamos também tomar bastante cuidado com isso, né? Será que a gente está fazendo isso com algum ser querido nosso que já partiu dessa existência? Lá no livro Vampirismo, de José Herculano Pires, ele diz assim: as vítimas de vampirismo e os seus algozes são sempre criaturas que alegam carência de amor, são sempre criaturas que alegam carência de amor, de afetividade, como crianças mimadas, que passam pelos seus traumatismos do abandono. Por isso mesmo, são também inconscientemente inseguras, fugindo ao tratamento sempre que possível. Então, nós que ficamos, e os nossos entes queridos partiram, geralmente nós ficamos como crianças mimadas, pedindo, implorando para que essas pessoas voltem, para que fiquem próximas de nós, e nos tornamos obsessores deles. É triste, né? Mas é assim que acontece. E a gente precisa ter muito cuidado com isso. A gente não pode ficar chamando as pessoas que já partiram, porque elas têm agora outra vida, outros encontros. Elas encontram com outros seres que já partiram antes também, com seres de outras vidas que há muito não viam, e tem uma nova trajetória dali para frente. Não que elas vão nos abandonar e esquecer o amor que elas têm por nós, mas elas precisam caminhar nessa nova perspectiva, já que não tem mais o corpo físico, precisam caminhar na perspectiva da evolução no mundo espiritual. É muito difícil, mas nós precisamos aprender essa lição, precisamos aprender. Geralmente, quando os obsessores começam a deixá-las, inquietam-se e sofrem recaídas perigosas, nas quais pretendem reencontrar os afastados. Então, quando tanto o desencarnado faz isso com o encarnado, como quando o encarnado faz isso com o desencarnado, esse costume, esse hábito com a presença, quando ele não acontece mais, ele vai fazer falta, para a existência daquele outro ser. E um vai ficar chamando o outro. Então, é importante cortar esses laços que são egóicos, que são egoístas, porque não percebem que o outro ser precisa caminhar agora sozinho, sem você,
Seja pai, seja mãe, seja filho, seja marido, precisa caminhar. Entidades inferiores retiradas pelos próprios enfermos em grandes viciações da mente postavam-se em leitos diversos, infligindo-lhes padecimentos atrozes, sugando-lhes vampilescamente preciosas forças, bem como atormentando-os e perseguindo-os. Isso está lá nos Obreiros da Vida Eterna, também enviado por André Luiz a Chico Xavier. Então, quando o vampirismo é feito por espíritos inferiores, né, que estão aí vampirizando, ou por vingança, por ódio, por raiva, muitas vezes eles sugam a energia física daquela pessoa vampirizada, assim como nós vimos lá, os parasitas sugam as energias físicas, né, dos animaizinhos. Os vampiros fazem isso também, mas fazem isso por serem ignorantes e não por serem do mal, né? A gente precisa trabalhar essa ideia em nós, não por serem demônios, mas por serem pessoas que ignoram o bem. E muitas vezes, se nós que estamos sendo obsediados por essas pessoas aí, por esses espíritos, se nós mergulharmos na oração, nos estudos, a gente vai até trabalhando com eles e eles vão aprendendo conosco e com aquilo que a gente está estudando e vão evoluindo também. Ou se afastam de nós, uma coisa ou outra. Mas nós é que precisamos estar firmes na fé, estar firmes no estudo, para que a gente possa, então, ficar também tranquilos nessa existência. Por isso, Kardec dizia para a gente, espíritas, instruí-vos, através da instrução você alcançará a moral. A possessão é vampirismo com repercussões orgânicas. Kardec a descreveu como uma substituição, posto que parcial, de um espírito errante a um encarnado. Isso está lá na Revista Espírita. Em Os Domínios da Mediunidade, a possessão instalou-se ao longo de 20 anos por um único obsessor. No caso de Camilo e Pedro, né, houve essa possessão. A possessão é quando o espírito desencarnado, no caso, ele toma tanta conta do espírito encarnado que ele atua fisicamente e até com os trejeitos sobre o espírito encarnado. Em Libertação, outro livro enviado por André Luiz, a possessão instalou-se em 10 dias por uma falange de 60 obsessores, o caso de Margarida e Gregório. Então, tem aí 2 casos para quem quer estudar um pouquinho mais a possessão, nesses 2 livros que vocês podem pesquisar. Então, o pessoal disse que esse capítulo era denso, né? Que ele era intenso, e nós iríamos dividi-lo em três encontros. Então, essa foi a primeira parte do capítulo 15, Vampirismo Espiritual. Na semana que vem, nós voltamos para falar mais um pouquinho desse capítulo. Vocês viram quanto ele é intenso, quanto ele é importante para o entendimento de várias questões aí da nossa existência. Gratidão a todos pela presença e até semana que vem. Namastê. Beijo no coração de todos. Até lá.